Deus do céu, ainda bem. Chegamos na aula 31, hoje vamos falar um pouco sobre a maiêutica aqui dentro do pensamento de Sócrates. A aula passada falamos um pouco do conhece-te a ti mesmo, falamos da ironia com o método socrático e hoje vamos falar um pouquinho da maiêutica. Maiêutica é a arte da parteira. A parteira vai lá e tira crianças, tira recém-nascidos de dentro das mulheres grávidas. Quem faz o parto é a parteira, hoje é o médico, né? Embora existam parteiras ainda, não é? Sócrates também faz o parto, mas não o parto de crianças ou recém-nascidos, faz o parto de ideias. Ele tira ideias das cabeças das pessoas. As pessoas estão grávidas de ideias, Sócrates vai lá e apenas tira. Vamos ver o que é isso aí dentro do pensamento e da filosofia socrática. Sócrates não se propõe, portanto, comunicar uma doutrina ou um complexo de doutrinas. Sócrates não está interessado na exposição de um sistema de pensamento. A gente vai ver que essa ideia de sistema de pensamento ou um complexo de doutrinas vai aparecer justamente ali na filosofia de Platão e de Aristóteles, e dentro da história da filosofia vão existir diversas correntes, até lá a filosofia hegeliana, onde eles vão tentar explicar o mundo, a realidade, a partir de um grande sistema de ideias. Platão, com a sua teoria da substância, e Aristóteles também, vão justamente explicar como se comporta o real, a realidade, dentro de todos os aspectos científicos, culturais, religiosos, justamente a partir de uma teoria da substância. Sócrates não está interessado na explicação sobre o real, sobre a realidade. De certa forma, por isso ele não cria um complexo de doutrinas e teorias, até porque ele não deixa nenhum sistema escrito, ele não deixa nenhuma obra ali escrita. O método do Sócrates foi aquilo que a gente falou na aula anterior. Ele usa a ironia, ou seja, ele chega, impressiona as pessoas, vai fazendo um papel de quem não sabe, vai perguntando, vai destruindo a pessoa e a pessoa fica ali paralisada, né? Porque ela não sabe mais, ela não sabe mais sobre as suas ideias, sobre os seus valores, tudo aquilo que ela acreditava. O Sócrates mostra que justamente era um conhecimento falso, era um conhecimento fictício, era uma falácia. Então, em Sócrates não tem doutrina, não tem sistema. O que tem é ali uma forma de fazer filosofia que não pode ser ensinada. Não pode ser ensinada porque é uma forma de filosofia onde você tem que ter o teu jeito. Ali você chega na pessoa, conversa, utiliza ali as tuas armas e a partir disso você vai desenvolvendo ali o pensamento. Ele não ensina nada. Comunica apenas o estímulo e o interesse pela pesquisa. Eu havia falado para vocês uma ou duas aulas atrás que o meu método em sala de aula era parecido com o método de Sócrates. Eu também falava para meus alunos, eu não vou ensinar nada a vocês, mas eu vou colocar questões aqui no quadro que vão justamente despertar o interesse de vocês para pesquisa. E é justamente esse o método socrático. Eu aprendi ele com Sócrates e foi assim que eu desenvolvi as minhas melhores aulas. Então, ao invés de ficar ali explicando, que nem eu faço agora, né? Agora vocês veem que tem vídeos aí de até 2 horas, né? Eu gravei vídeo de 2 horas aí sobre Parmênides, em que eu falo. Antigamente na sala de aula eu gostava de usar isso, de falar bastante, hoje não, né? Hoje eu utilizo mais ali um método socrático, onde eu justamente apresento ali um determinado problema, apresento a perspectiva de alguns autores assim, de maneira bem simples e faço com que o aluno se interesse, vá atrás e pesquise uma resolução desse problema. Então eu trabalho ali com a resolução de problemas. Sócrates não ensina nada, porque ele não tem nada para ensinar, ele apenas vai comunicar esse estímulo e esse interesse pela pesquisa. Ou seja, Sócrates vai ali destruir aquilo que a pessoa estava erroneamente acreditando que era real, que era verdade,
E como a pessoa não vai ter mais nada para se apoiar, agora Sócrates vai estimular a pessoa a pesquisar, para tentar preencher esse vazio que ficou depois de Sócrates ter destruído tudo aquilo que ela acreditava. Em tal sentido, compara, no Teeteto platônico, a sua arte à da mãe, a parteira Fenarete. Fenarete era o nome da mãe do Sócrates. Então, lá no Teeteto, na obra de Platão, Teeteto, Sócrates vai falar que a sua arte é igual à arte da sua mãe. A sua mãe era parteira, conforme a gente já havia falado lá na nossa primeira aula sobre Sócrates. Então, enquanto a Fenarete extraía bebês de dentro da barriga das mulheres, o Sócrates vai extrair ideias, ele vai extrair ali pensamentos e vai fazer com que a pessoa depois pesquise, só vá atrás da pesquisa, e esse é o, digamos assim, o caminho para a virtude. A virtude só se chega através do melhoramento do homem, e esse melhoramento se dá através da pesquisa. A sua arte consiste essencialmente em averiguar por todos os meios se o seu interlocutor tem de parir algo fantástico e falso ou genuíno e verdadeiro. Então Sócrates utiliza essa arte, que é justamente a maiêutica, para ver ali o que o cara tem dentro da cabeça dele, o que o interlocutor tem, se tem uma coisa realmente fantástica, no sentido assim místico, misterioso ou falso, né? Ou se ele tem algo genuíno e verdadeiro. Então é assim que Sócrates vai averiguando aquilo que é bom, aquilo que, de certa forma, realmente condiz com a realidade, com a verdade, ou se é uma coisa que é para ser totalmente descartada. Ele declara-se estéril de sabedoria. Então Sócrates é estéril de sabedoria. Como assim? Sócrates, ele faz o parto, mas ele não é grávido, né? Então ele tira as ideias da cabeça das pessoas, mas ele próprio não tem ideias. Por isso que ele não pode ensinar, por isso que ele não pode comunicar nada, porque ele não tem nada, ele não é sábio, ele não é, digamos assim, aquele que possui a sabedoria, conforme a gente viu na aula anterior. Sócrates, sem sabedoria, vai tentar extrair a sabedoria da cabeça dos outros, por isso que ele é estéril de sabedoria. Aceita como verdadeira a censura que muitos lhe fazem, de saber interrogar os outros, mas de nada saber responder ele próprio. E essa que é aquela angústia que vem lá dos diálogos platônicos, que nem eu falei para vocês lá na última aula. Você começa lendo um diálogo de Platão, em que se discute um conceito, se discute o conceito de justiça. O interlocutor de Sócrates vai saber, ele sabe o que é justiça. Sócrates vai lá e começa a fazer um monte de perguntas. Sócrates se faz de bobo, né? Utiliza a ironia, esse é o método irônico. Sócrates é irônico. E com essa ironia, com essas perguntas, o Sócrates vai mostrando que aquele que afirmou que sabia sobre o que era justiça, ele chega a um ponto que ele fala, não, eu não sei o que é. Mas ele fala o seguinte, então Sócrates, agora que eu descobri que eu não sei o que é justiça, você vai me explicar o que é justiça. E Sócrates sempre dizia, só sei que nada sei, e Sócrates não ensinava absolutamente nada. Então era normal nos diálogos platônicos você chegar ali ao final do diálogo e você não aprendeu o que era essa justiça de verdade. Então Platão conduzia muito bem o diálogo nesse sentido, que Platão não dava uma resposta do que era o determinado problema, né? Algumas questões eram respondidas. Por exemplo, a própria questão da justiça ele vai trabalhar ali dentro da obra República, mas outras questões ali fica meio que em aberto. Então muitas vezes você terminava a obra e não chegava ao, digamos assim, ao resultado da questão. Aquilo que você buscava, entender o que é o amor, o que é isso, o que é aquilo, você simplesmente não vai descobrir, mas o que fica em você é um vazio, e esse vazio tem que ser preenchido justamente pela pesquisa. Você tem que pesquisar para tentar entender, tentar compreender o que é isso. Não é Platão que tem que te dar a resposta, mas é você com a tua experiência que tem que começar a pensar, começar a agir para tentar encontrá-la. A divindade que o obriga a fazer de parteiro proíbe-o de dar à luz, e ele não tem nenhuma descoberta a ensinar aos outros, e não pode fazer outra coisa senão ajudá-los no seu parto intelectual. Quando a gente for falar a questão sobre Sócrates e Deus, a gente vai ver o que é essa divindade. Mas de maneira geral, Sócrates defende uma forma de divindade, onde essa divindade, digamos assim, o impele a fazer, digamos assim, certas coisas, conforme a gente vai ver. Mas
quando Sócrates é consultado, quando se consulta sobre Sócrates no oráculo, e se pergunta quem é o homem mais sábio de todos, é uma divindade que vai responder através ali do intermédio de uma pitonisa, certo? Então, há uma divindade que vai justamente guiar ali os passos de Sócrates, que obriga a fazer de parteiro, então ele vai parir as ideias, mas ele nunca vai poder ele próprio dar à luz. Então Sócrates nunca vai ter, digamos assim, nada para ensinar. A gente viu nos filósofos anteriores, nos sofistas, que todos eles tinham algo para ensinar. O mundo é água, o mundo é terra, o mundo é fogo, o mundo é ar. Sócrates não tem absolutamente nada de novo para ensinar, mas isso que ficou do Sócrates, esse método, é justamente aquilo que descreveram sobre a maneira como ele agia, que é uma coisa interessante, que é um método válido. Sócrates é considerado o pai da psicologia e muitas vezes o psicólogo utiliza esse tipo de método para desenvolver um pensamento, uma ideia, para ele, de certa forma, atender um paciente, um cliente, para ele, de certa forma, tentar resolver o problema do paciente. Muitas vezes ele tem que extrair uma ideia que é errônea, que é errada, uma ideia que faz mal dentro da cabeça do indivíduo, e justamente colocar novas ideias para que a pessoa possa justamente ter um fôlego ali, conseguir respirar melhor e começar a ver o mundo de uma outra forma. Sócrates não pode dar luz às ideias ele mesmo, mas ele pode ajudar os outros, e essa é a missão dele. Filosofia é o exame incessante de si mesmo e dos outros, e é isso que ele vai fazer. Filosofia é sempre uma ajuda ali ao próximo. Isso aí contribui também com a sociedade. E os outros, aqueles que dele se aproximam, a princípio parecem completamente ignorantes, mas depois a sua pesquisa torna-se fecunda, sem que, todavia, nada aprendam dele. Tá? Então, aqueles ali que se aproximam do Sócrates são ignorantes, mas eles não sabem que são ignorantes. Aí que está aquela questão do só sei que nada sei. Tá? Sócrates sabe que não sabe, por isso que Sócrates é inteligente. Agora os outros acham que sabem, tem a presunção de saber, e o Sócrates vai mostrando para elas, você é ignorante, você é ignorante. Então, essas pessoas que se aproximam dele ali, justamente são pessoas ignorantes, mas não sabem que são. E quando descobrem que são ignorantes com Sócrates, elas dão um passo no conhecimento, e o que ela vai fazer a partir de agora? Ela vai tentar, de certa forma, bateu aqui que tá ventando, tá? Ela vai tentar, de certa forma, preencher esse vácuo, esse vazio, e tentar não ser ignorante, ou seja, ela vai partir para pesquisa. Então, esse método socrático mostra ali que a pessoa não sabe o que ela acha que sabe, e ela vai ter que ir atrás para tentar descobrir, e isso é a virtude dentro do pensamento socrático, é justamente ir atrás dessas ideias para melhorar a si. Esta arte maêutica não é, na realidade, senão a arte da pesquisa em comum. A maêutica, então, é o ato de parir ideias, mas não é, digamos assim, uma pesquisa isolada, porque para parir ideias você precisa de um outro ali te ajudando, e é o Sócrates que vai fazer esse papel, o Sócrates que vai ajudar os outros a parir essas ideias. Maêutica, então, é uma arte de pesquisa em comum, não é uma coisa que você vai descobrir sozinho, mas justamente ali com a ajuda dos outros, com a ajuda dos próximos, você vai desenvolvendo essa pesquisa. Por isso que a pesquisa é em comum. O homem não pode por si só ver claro em si próprio, ou seja, o homem não pode encontrar essa clareza, aquilo que Sócrates quer. O que Sócrates quer? Que o homem esteja claro consigo mesmo, que o homem busque essa clareza, mas o homem não vai conseguir isso sozinho, não vai conseguir, e ele precisa de uma outra pessoa, de um outro homem ali, justamente para fazer com que ele veja as coisas de uma outra forma. Ou seja, ele vai precisar de uma pessoa que vai interrogá-lo, de uma pessoa que vai confrontar suas ideias, e por isso que é muito importante o debate. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre um autor chamado Kierkegaard. O Kierkegaard, nas suas obras, ele tenta justamente esse método, apesar de não debater com o indivíduo, de não conversar, ele justamente utiliza seus livros como uma forma de fazer com que a pessoa se sinta, digamos assim, numa posição de um debate, como se fosse, digamos assim, uma forma de debate, porque a pessoa vai lendo o livro, vai identificando ali questões da vida dela, e vai se questionando, falando, nossa, minha vida é desse jeito, e daí ela vai tentando se modificar e chegar em estágios, digamos assim, superiores da existência da vida.
Mas é claro que isso não se consegue sozinho, isso aí só vai se conseguir com a ajuda de um outro, de um próximo. A pesquisa que o concerne não pode começar e acabar no recinto fechado da sua individualidade. Ou seja, essa pesquisa socrática, essa pesquisa sobre si, não começa e não termina em si mesmo. Ou seja, não surge de dentro da sua própria individualidade. Por mais que a filosofia de Sócrates seja o exame de si, esse exame de si não começa, digamos assim, em si. Ele vai necessitar de alguma outra pessoa, de alguma outra situação, de alguma outra coisa incitando ele a fazer essa pesquisa. Vamos parar para pensar. Você assiste esses vídeos por quê? Você assiste esses vídeos porque você quer conhecer um pouco mais da filosofia. Mas você não percebe que, para você conhecer um pouco mais de filosofia, você precisa de um outro, que sou eu. Eu estou ajudando você a conhecer mais filosofia. Mas eu não faço isso sozinho. O mérito não é meu. O mérito são dos autores que eu li e o mérito são das pessoas que eu conversei, dos vídeos que eu assisti, dos artigos que eu li, que para gravar essas aulas ali, geralmente eu procuro ler, né? Eu não leio só a banhã, mas leio outras coisas. Leio artigos, procuro vídeos na internet, justamente para tentar complementar essas ideias. Embora vocês já devem ter percebido que talvez não existam vídeos de filosofia assim que tragam as coisas, digamos assim, numa profundidade da forma que eu trago. Geralmente vocês veem vídeo de filosofia ali de 5, 10, 15, 20 minutos. Meus vídeos aí passam de 2 horas, né? E claro que tem vídeos de filosofia de 2 horas na internet, mas não é o tamanho que vai dizer a qualidade desse vídeo, né? Não é que vai ter 2, 3 horas que quer dizer que é um vídeo bom, não, jamais. Mas é questão que eu tenho vários vídeos gravando de 2 horas, de 1 hora, vários vídeos de 1 hora, 1 hora e meia, 50 minutos, 40 minutos. E justamente eu só consigo isso por causa da pesquisa, por causa de um outro e não fechado em si mesmo. Se eu fechasse em mim mesmo e viesse aqui ensinar vocês, eu não teria muita coisa para fazer. Então essa pesquisa filosófica, ela não se inicia na individualidade, ela não termina nessa individualidade também. A maiêutica é isso. É sempre um exortar a pesquisa, mas você vai depender dos outros também. Pelo contrário, só pode ser o fruto de um dialogar contínuo com os outros, como consigo mesmo. Então, essa pesquisa filosófica e socrática é justamente uma forma de mostrar para você, não, Sócrates não examina a própria alma, ele não fica fechado em si mesmo, conforme outros autores que a gente vai ver, mas ele justamente exorta você a entrar em diálogo, entrar em debate com os outros. Por isso que conversar com outras pessoas é importante. Conversar com pessoas que concordam com você é legal, é divertido, mas pouco enriquecedor. O ideal é sempre conversar ali com pessoas que têm ideias diferentes, pessoas que pensam de uma forma diferente. Mas é claro que sempre tem que haver um respeito dentro do debate, sempre tem que haver um respeito dentro do confronto de ideias. Não posso chegar e, digamos assim, falar que o outro está errado. Você está errado por causa disso, disso, disso. Sem, digamos assim, fazer o exame de si mesmo. Vai que você está errado. Aqui está verdadeiramente a sua antítese polêmica com a sofística. Então, a aula passada já mostramos ali o que tinha de diferente dentro da pesquisa do Sócrates e dos sofistas. Falamos que os sofistas se consideram sábios. Se eles são sábios, eles podem ensinar a sabedoria. Sócrates não é sábio. Sócrates não pode ensinar a sabedoria, porque ele não é sábio. Como que ele vai ensinar uma coisa que ele não é? E outra antítese, um outro confronto aqui de Sócrates com a sofística. A sofística é um individualismo radical. Então, essa também é uma diferença assim, importantíssima entre a filosofia de Sócrates e a filosofia dos sofistas. Os sofistas se apresentam com um individualismo radical. Já a filosofia de Sócrates não. A filosofia de Sócrates você sempre vai precisar de um outro ali para melhorar virtuosamente. Vamos ver por quê. O sofista não se preocupa com os outros, senão para extorquir a todo custo e sem preocupar-se com a verdade, o consenso que lhe assegura o sucesso. Então, o sofista não está interessado, quando ele debate com o outro, em melhorar o outro, em melhorar o próximo. A única coisa que ele está interessado é em vencer o debate, ou seja,
Isso é uma maneira egoística de debater, porque ele quer o consenso a todo custo, porque o consenso é uma coisa que vai concordar com aquilo que ele trouxe. Então, o debate sofístico é um debate individualista no sentido que você debate com o outro, não para que as suas ideias se somem, mas muito pelo contrário, para que o outro concorde com você. É isso que é persuadir, é fazer com que o outro pense da mesma forma que você pense, para daí você poder justamente tirar vantagem disso. A filosofia de Sócrates não quer consenso nenhum, mas nunca chega à sinceridade consigo próprio e com os outros. Então, a sofística também tem esse ponto negativo, que justamente pelo fato de defender ideias ali que eles não estão nem aí se são verdadeiras ou falsas, que eles querem apenas vencer o argumento, eles também não chegam à sinceridade com eles próprios. Por quê? Porque o importante para eles é usar uma série de palavras bonitas para tentar convencer os outros, mas eles não estão interessados aonde que vai dar essa pesquisa. Se vai contribuir em algo, não estou nem aí. O importante é a gente vencer o debate, o argumento. Filosofia de Sócrates não. Filosofia de Sócrates procura um melhoramento. Vamos debater, vamos conversar para a gente melhorar, para eu melhorar e para você melhorar também. No Gorgias, outro diálogo de Platão, né? No Gorgias platônico, Sócrates compara a sofística à arte da cozinha, que procura satisfazer o paladar, mas não se preocupa se os alimentos são benéficos para o corpo. Então, Gorgias lá, no Gorgias platônico, Sócrates vai falar assim, ó, a arte da sofística é igual à arte da culinária, que quer satisfazer teu paladar, quer fazer coisa gostosa, quer fazer pizza, quer fazer x-bacon, quer fazer carne cheia de gordura, quer fazer o balde de frango frito, quer fazer um monte de coisa, quer fazer a Coca-Cola, o refrigerante, o caldo de cana, mas não tá nem aí se esse gosto, essa gostosura vai fazer mal ou não para tua saúde. A sofística é isso, traz palavras muito bonitas, muito belas, mas sem se preocupar se essas coisas justamente vão fazer mal ou não para você. Vai te dar diabetes, vai deixar você gordo, vai fazer um monte de coisa, vai te deixar cego. Esses alimentos aí só contribuem, digamos assim, para o pioramento do ser humano. E a sofística também, porque a sofística não traz nenhuma ideia que vai te melhorar, mas é bonito na hora, é legal na hora e todo mundo quer. A maiêutica é, pelo contrário, semelhante à medicina, que não se preocupa se causa dores ao paciente, contanto que conserve ou restabeleça a saúde. Interessante essa comparação do Sócrates aqui, da sofística com a maiêutica. Sofistas falam bonito, te agradam e depois você se ferra. Maiêutica não. A maiêutica é a arte da medicina. Ela procura curar você, procura te trazer ideias verdadeiras, procura mostrar algo sobre você, nem que te machuque, mas é algo que vai te edificar, que vai te consertar. A gente não pode viver achando que a gente vive, que a gente mora na Disneylândia, como na música lá do Racionais, na MC, né? As ruas não são como a Disneylândia. Claro que não, a vida não é a Disneylândia, onde você procura se esconder justamente das dores do mundo, das dores da realidade. Você tem que entendê-las, tem que compreender que o mundo tem os seus problemas, mas não é feito só de problemas. O mundo também tem muita coisa boa. E é interessante conhecer esse lado negativo justamente para você se cuidar, para você se preparar, por mais que isso doa, por mais que isso seja triste, é interessante que você se fortaleça para poder vencer os outros obstáculos que a vida vai trazer. Se você acha que a vida é ruim, escreva o que eu digo, a vida pode piorar, mas a vida só vai piorar justamente para aquele que não conseguir se preparar para enfrentar um novo desafio. Mas se você for forte o suficiente, você encara, você enfrenta qualquer coisa. Maiêutica é a arte da medicina. Ela procura curar essas ideias aí, procura melhorar a pessoa, preparar a pessoa, e independente se a pessoa vai sofrer ou não. Quando Sócrates destrói o argumento dos caras, vocês acham que o cara fica feliz? Quando Sócrates vai lá, destrói o advogado, destrói o artista, você acha que esses caras convidam o Sócrates para tomar um açaí na praça? Não, esses caras querem matar o Sócrates, e mataram. Sócrates foi morto por causa disso. Não porque ele falava coisas bonitas, mas porque ele falava coisas que mexiam com as pessoas, mexiam com aqueles que ouviam. Alguns agradeciam Sócrates e falavam, não, Sócrates é meu mestre porque ele me fez ver a vida de uma forma diferente. Outros, agarrados àqueles preconceitos, agarrados no ódio, não conseguem se livrar disso e amaldiçoam Sócrates, pelo fato de Sócrates ter mostrado essa realidade aos outros. Tá? A maiêutica é isso. É igual aquela dipirona que você toma. Já tomou dipirona? Aquele negócio amargo, é ruim, mas é pro teu bem.
Ao individualismo sofístico, Sócrates contrapõe não o conceito de um homem universal, um homem-razão que não tenha já nenhum dos caracteres precisos e diferenciados do indivíduo, mas o vínculo de solidariedade e de justiça entre os homens, pelo qual nenhum deles pode libertar-se ou alcançar qualquer coisa de bom por si só, mas antes um está vinculado aos outros e só pode progredir com a sua ajuda e ajudando-os por sua vez. Isso aqui, cara, é uma coisa assim óbvia, mas as pessoas não percebem, né? Vários amigos meus, até eu mesmo pensava antigamente, um dia eu vou comprar um sítio, uma fazenda, vou viver na roça, vou criar bicho, eu não quero mais contato com o ser humano. Mas, cara, é o contato com o ser humano que vai te enriquecer, é o contato com as outras pessoas que vai melhorar aquilo que você é. Não é criando gado, não é criando cachorro, criando gato. Você só vai melhorar se você entrar em choque, em confronto com as outras pessoas. Mas é um choque saudável, não é sair xingando todo mundo, não é sair falando assim, você é um lixo, você é isso, você não presta, é um vagabundo. Não, você tem que ser sincero, você tem que ser sincero, tem que debater, tem que conversar, usar seus argumentos. Se você perdeu na argumentação, não tem problema, reveja teu ponto de vista. Agora, se você venceu e foi xingado, a culpa não é sua, é outra pessoa ali que não entende que o debate é importante. Rede social é um grande problema por causa disso, porque as pessoas ali, elas não percebem como a rede social poderia ser rica se levasse a debates que justamente constrói, mas muitas vezes as pessoas só querem falar mal das outras, ali só xingar e não estão nem aí, escrevem qualquer coisa e não estão nem aí para réplica, para resposta, porque só elas estão certas, não conseguem rever o outro ponto de vista e falar, nossa, eu poderia pensar dessa forma também. Então, ao individualismo sofístico, Sócrates contrapõe uma filosofia, um pensamento que vai necessitar dos outros. A filosofia é o exame de si e dos outros também. Vamos pegar filmes, vamos pegar animes, eu gosto muito de animes. Estou assistindo agora o Digimon Data Squad, eu vou assistir outros animes também, mas eu sempre percebo que, tanto no cinema quanto na animação, o herói, aquele herói que vai salvar o mundo, ele não está sozinho, ele sempre tem alguém para proteger e ele é sempre estimulado pelo outro. O que seria, por exemplo, lá do Neo, lá do Matrix, né? Falando do Matrix, porque o Matrix é próximo do Sócrates, se ele não tivesse a Trinity, aquela pessoa que ele ama, se ele não tivesse o agente Smith, que é o antagonista, que é o vilão, se ele não tivesse um vilão foda, ele não seria foda também, porque ele precisa ter esse outro, esse conflito, para ele poder justamente medir aquilo que ele é, e ele precisa ter uma Trinity também para ter um valor na existência, na realidade, porque se fosse só ele sozinho, para que ele ia salvar o mundo? Não vai salvar nada, mas como ele tem pessoas para proteger, como ele tem outros seres para proteger, ele tem que se tornar forte de alguma forma. E tem um antagonista ali que representa sempre o perigo, digamos assim, e ele tem que estar ali à altura. Então isso vai melhorando ele vai se tornando melhor, ele vai conseguindo criar mais laços com a realidade e ver como esse mundo é valioso. Então é isso. Se você quer ficar sozinho não é um problema. Eu, por exemplo, moro sozinho, aí vivo na solitude, muitas vezes não tem ninguém para conversar, só no serviço. Quando eu vou no serviço eu converso, né? Mas isso não é um problema. Agora o problema é você querer se isolar dos outros. Se você se isola dos outros, como que você vai melhorar enquanto indivíduo? Você precisa do próximo também para poder se melhorar. O universalismo socrático não é a negação do valor dos indivíduos. É o reconhecimento de que o valor do indivíduo não se pode compreender nem realizar senão nas relações entre os indivíduos. Então esse universalismo socrático aqui não vai negar o valor de cada indivíduo, mas vai mostrar que existe algo dentro deles que é incomum, que é justamente essa questão que a gente vai ver ainda da alma. A essência do homem, para Sócrates, é a sua alma, e é justamente o melhoramento dessa essência, a procura dessa essência, a procura dessas ideias que vai fazer justamente com que a gente precise do outro, porque o outro também é uma outra alma, e é isso que a gente tem, de certa forma, de objetivo. É nisso que eu me comparo com o outro, é nisso que eu sou igual ao outro. Eu tenho uma essência e o outro também tem uma essência. Eu tenho que levar isso em consideração. E o outro é uma ponte, onde eu vou justamente caminhar, passar, atravessar, para poder rever a minha morada, para poder rever aquilo que eu sou. E
a questão de si só pode ser pensada justamente na relação entre esses indivíduos, na relação entre as pessoas. Nunca um indivíduo isolado, sozinho, separado do mundo, mas sempre um indivíduo em conexão com os outros. Mas a relação entre os indivíduos, se é tal que garanta a cada um a liberdade da pesquisa de si, é uma relação fundada na virtude e na justiça. Então essa relação entre os indivíduos, para ser uma relação pacífica, para ser uma relação, não precisa ser pacífica, mas estou falando assim pacífico no sentido de que não termine numa briga desnecessária. Desnecessário. Briga é uma coisa que não é desnecessária. Às vezes é importante brigar, às vezes é importante lutar. Mas a briga é desnecessária quando nenhum ganha nada, quando ninguém aprende nada, quando a briga é só motivo para você justamente tentar proteger ali esse teu ego. O que garante a liberdade entre o outro, entre os indivíduos, uma liberdade de uma pesquisa saudável, vai ser a virtude e a justiça. A virtude é o melhoramento de si. E a justiça é justamente o que a gente vai ver também ali dentro das próximas aulas. Provavelmente na próxima aula, que vai ser, pelo menos na perspectiva de Platão, justo é aquilo que compete a cada um. Sócrates, a gente vai ver uma outra definição de justiça. Mas o valor de justiça e a virtude são aquilo que vão, digamos assim, intermediar essa relação saudável entre os homens. Uma relação entre os homens dada na justiça e na virtude, um diálogo, um debate dado em cima disso, é uma coisa que vai progredir, é uma coisa que vai fazer você melhorar, uma coisa que vai fazer você mudar. E não esse diálogo da internet, ou não uma briga de rua, uma briga de trânsito, onde ninguém ganha absolutamente nada, porque cada um está preocupado apenas com o seu ego. Quando você se preocupa com o seu ego, você se fecha dentro de você, você não ganha absolutamente nada. Mas a partir da hora que você se abre para o outro, você abre uma janela, você abre uma ponte, onde certos valores começam a passar, certos valores começam a transitar, e você reflete sobre a tua existência e sobre quem você é. E é aqui, portanto, que o interesse de Sócrates, enquanto entende promover em cada homem a investigação de si, se dirige naturalmente ao problema da virtude e da justiça. Então, além de investigar a si, filosofia ou exame de si e dos outros, ela tem que passar por essa ideia, por esses valores, porque não é qualquer tipo de investigação na louca. Não é igual o cara do IBGE vem aqui na tua casa ver se não tem água para o mosquito da dengue. Isso aí também é importante. Mas é justamente ali uma abertura para o outro, onde você justamente vai chegar em algum lugar, mas para você chegar em algum lugar, isso tem que ser dado justamente por virtude e por justiça. Não é apenas uma abertura porque você quer algo do outro, mas é uma abertura porque você e o outro querem um melhoramento, querem aprender algo, e isso é o mais importante. A aula de hoje falamos da maiêutica, aula 31. Próxima aula vamos falar da ciência para Sócrates e da virtude. A gente vai fazer outras comparações com os sofistas também. A gente viu que Protágoras era mestre de virtude. E vamos ver a diferença da virtude de Protágoras para a virtude do Sócrates. Então é isso. Um grande abraço. Até a próxima.